Se acontece sobre a pomba da nossa princesa do Matracal, Amália estando grávida. Da nossa antiga menina Loli, Yuko, sendo pai da Sakura V3. Falei o possível lançamento da quinta temporada Rakifu. E sim, vamos ter a quinta temporada Rakifu. E a parceira da Ankama, Oko, só confirmou a sua quinta temporada Rakifu na sua plataforma. E possivelmente, além da quinta temporada Rakifu, possivelmente vão ter uma sexta temporada e uma sétima temporada também. E isso é a melhor notícia de todas. Porque a Oko tem maneira de lançar uma série de 7 temporadas pra cima. Parecendo que as coisas não tem como melhorar, possivelmente a Oko vai ficar aqui no Brasil com sua dublagem brasileira. Isso incluindo sua quarta e quinta temporada. Junto com o Feato Oppo e a batalha do Eliacupo. Só notícias ótimas. Com tantas notícias ótimas, nós aqui vamos entrar num processo um pouco mais difícil. Vamos ter 4 vídeos mensais. 2 vídeos somente de Rakifu, que ainda é nosso fonte total aqui no canal. E 2 vídeos de testes, para ver se vai desenrolar aqui no canal. Assim vamos adicionar eles, quase que permanente com a Rakifu. Se tiver uma ideia do que possamos falar, coloque aqui embaixo nos comentários. Com tudo isso, com tantas notícias boas, maravilhosas, porque eu vou falar sobre a Eva, nossa Krato Coração e o Precetal, atualmente Tali. Bem, meio que futuramente as novas séries da Ankama vai ser sobre os filhos deles, filhos da Yuko e Amália, esses 3 aqui, Flop, Eli e Precetu. Por exemplo, em Raven, Eli vai estar nela, mas de uma forma bem mais amadurecida. Te amo, Eli, pena que você não é uma Kra. E sim, preciso falar deles porque com tantas novidades boas, a algum momento a Ankama vai fazer alguma merda. Então preciso falar dos melhores acertos que eles fizeram até agora. Não foi Torvus Online, muito menos o Rakifu, foi esses 2 aqui. E vocês só vão entender isso porque preciso falar sobre Evangelina e Precetal, uma notícia da Oscar e um ex-deus que acabaram juntos. E eu recomendo que assista até o final, porque essa bagaça aqui está totalmente emocionante. E como sempre, se gostarem do nosso conteúdo e quiser nos apoiar, eu agradecia se vocês se tornassem membro do canal. E deixe seu comentário para ajudar ao encaixamento, principalmente o que podemos melhorar aqui no YouTube, na sua opinião. Como também ideias para os próximos vídeos. Meu Sanskra, tenho muita coisa para falar aqui. E com os meus like fãs, meu nome é Kunai, você já sabe, fã que é fã, deixa o like no início do vídeo. E além de deixar o like, me siga no meu Instagram oficial e no nosso Facebook oficial. Uhul! Que está aparecendo aí na tela e aqui embaixo na descrição. E com isso, convido você que não é inscrito a se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e as novidades. Oferecimento, nosso canal de gameplay, Canal Katana, primeiro link na descrição. Bem pessoal, estou pensando seriamente em começar a fazer lives no canal, mas nisso preciso da ajuda de vocês. Infelizmente eu tenho baixa autoestima e uma falta de confiança em mim, e um medo se eu fazer uma live com todo o meu coração e esforço e ninguém assistir. Eu tenho certeza que isso ia me destruir por completo, então preciso do máximo de apoio de vocês. Preciso do máximo de vocês consigam me apoiar se tornando membro do canal para tentar uma comunicação melhor. E uma maneira mais divertida se nos comunicar, tanto para vocês que vai poder usar esses emojis na live e para mim, que vou ter certeza que vocês estão gostando da live, como gostam do nosso conteúdo. Então, espero o máximo de apoio de vocês, meus rock fãs. Muitas pessoas não sabem disso, mas Evangeline é uma evolução de uma outra personagem chamada Paca, uma UB Mako. Ela é a tia dos dois. Ela aparece no filme Torvus, segundo livro. Ela seria responsável para resolver os problemas e investigar alguns acontecimentos causados por Juliette. Aí já percebemos que Paca não seria uma flor que se sei. Ela se sentia superior aos demais, porque seu talento e habilidade e a magia antiga, principalmente a de luz, seria fora do normal. E também, na moral, que mina safada. Porque como além do seu desenvolvimento, ela também é atraída pelo corpo gostoso de Kan. E literalmente, as câmeras e posições que eles ficam mostram que ele está totalmente interessado na Paca. Falando em interessado, e na Paca, como Paca seria a criação de Evangeline, Kan seria a criação do Precetal.
Literalmente, eles só deixaram a raça Yop e tinha a malícia que Percetal poderia ter. Eu tenho certeza que fizeram isso por vários motivos. E um dos principais seria o público e o enredo da história. Tenho certeza que o pessoal saíam ver as mensagens contidas nos episódios em Rockford. Mas claramente, se Percetal tivesse sido desenvolvido igual o Khan, e sim, Rockford tem uma porrada de mensagens de duplo sentido e referências um tanto adultas. Percetal é o Deus Yop original. Quando Percetal é o Deus Yop, ele fez muita merda. Até engravidou uma das bonecas do Deus Adita. Criou Corno Malu, o Deus que conseguiu destruir toda a ordem em Cloro. Nisso, o Deus Yop deveria passar por alguns testes para voltar na sua antiga posição de Deus Yop primordial. Mas o Deus Yop viu que era bem mais fácil ser um Yop normal, então ele abandona seu estado de Deus e passa para seu filho, Kurtar. E passa um tempo, e eles se encontram. Ele encontra Kurtar novamente e é treinado por seu próprio filho depois que encarna como Percetal. Passa um grande quantidade de tempo. Ele encontra Yuko, Amalia, Ruel e Evangeline e começa um interesse romântico. Mas esse interesse é porque Evangeline era para ser a deusa Kra primordial original. Evangeline é por isso que aparece uma vez a cada 100 anos entre os Kra. Só para ter ideia, somente 2 Kra desse nível apareceram em Rockford. Um sendo Evangeline, que é capaz de usar técnicas poderosas como não fosse nada, e ainda usar elementos de gelo, algo que está fora da capacidade de qualquer Kra. E outro é um dos bonecos que Nox controlava. Somente esses 2. E ainda mais, aos 7 anos, Evangeline se tornou membro dos Guardas da Flecha Troada. Um grupo de 4 reais. Eles protegiam reis e políticos. Com isso, Evangeline foi designada para ser a dama de companhia e guarda-costas pessoal da Amalia Shiranshah, princesa do reino Sadito. Nisso, como 4 real, ela teve um treinamento militar de primeira classe. Evangeline foi sempre responsável com seus deveres. Até esteve surdo com Amalia quando Amalia teve um sonho profético, que acontecia uma destruição da maior parte da nação de Almaca. Nisso, ela encontra Yuko, Percetal, Ruel, lá no episódio 2. Mas simplesmente pela trajetória da terceira temporada, simplesmente a Evangeline ia se levantar como uma deusa Kra. Mas a Ankama tiveram que mudar isso, fazendo nossa Kra ser só uma Kra de elite. O resumo deles estava começando naquele jeito. Percetal com 16 anos, gostando da Evangeline tendo 18 anos. Nisso, Evangeline achava o Percetal uma pessoa totalmente irresponsável. E sim, ele é totalmente irresponsável. Mas com os perigos e desafios, Percetal começa a se tornar cada vez mais maduro. E essa mudança foi o que chamou a atenção de Evangeline. E quando ia para frente, Percetal morre pela cópia do Okonex, mas só top, ainda na primeira temporada. Nisso, seguindo o arco inteiro, a Evangeline na segunda temporada, principalmente quando essa teve aquela transformação, tudo passava para o Percetal. Isso se firmou os sentimentos da Evangeline pelo Percetal, igualmente de Percetal para a Evangeline. E nessa altura, Percetal já tinha visto a Evangeline pelada, mostrando que eles já tiveram alguma relação um pouco mais íntima. Nisso, na segunda temporada, entrou a Cleof, e essa relação se tornou um triângulo amoroso. Nisso, a segunda temporada completa estava se desenrolando no relacionamento desses 3. Mas ainda bem que deu tudo certo, porque no início da OVA, Evangeline já estava grávida do Percetal. Nisso, já tinha nascido Flop e Lily, e Percetal tinha despertado como Deus Yop. Porém, não por completo, porque o Deus Yop estava completamente enfraquecido através dos planos do Oppo. E aí entramos na terceira temporada, que o foco principal seria novamente na família Golf. Nisso, o Oppo estava completamente interessado nesses 3, porque na visão da Evangeline, esses 3 seriam nada mais nada menos do que os precursores do mundo dos 12. E a vida dos 3 estaria totalmente ligada no destino dos 12. E isso vai acontecer na futura série de Saga Cosmac. Bem, muito obrigado por chegar no final do vídeo. Aqui quem vos fala é a Kunai. Até a próxima. Falou!
acontecimentos aos membros do canal.